queria começar agradecendo o Luiz, né? O Luiz convidou a gente, convidou eu para fazer essa mensagem. Responsabilidade grande, o chefe confia, então fazer o quê, né? Nós vamos tentar compartilhar um texto aqui com os irmãos, né? Eu acho que uma coisa que a gente perdeu, né, nesse tempo, e agora que a gente está percebendo isso, nós vamos falar um pouquinho na mensagem sobre isso, é essa oportunidade de estar junto, né? Muitas vezes a gente não dá valor, né? Acaba não, assim, porque como a gente tem essa possibilidade sempre, a gente não dá valor dessa comunhão pessoal, né? Eu acho que essa crise aí, essa questão desse vírus aí, essa pandemia, tem mostrado quanto é importante estarmos juntos, né? Como igreja, como congregação, para poder conversarmos, trocarmos ideias, opiniões e tudo mais. Então, eu vou agora começar a mensagem. Vamos ler um texto de Romanos, para a gente começar a refletir sobre algumas coisas. Romanos, capítulo 8, versículo 29. Luiz, eu não sei se eu vou cumprir os 40 minutos aí, tá? Nós já foi 20 e poucos minutos, tá? Ok. Muito bem. Agora, Aline e Rafael, tô vendo eles aqui. Agora, tudo bem com vocês aí? Se sim, faz aquele sinalzinho. Tá bom? Beleza. Vamos lá, Romanos 8, capítulo 8, versículo 29. Okay. Muito bem. O que diz o texto aí? Se os irmãos acharam, eu não estou conseguindo verificar se todos acharam, mas eu vou ler aqui, tá bom? Olha lá, diz assim o texto. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Irmãos, é interessante quando Paulo escreve isso, né? Ele nos ensina que tudo acontece, tudo nós temos que buscar a questão da imagem, né? Que nós possamos refletir a imagem de Jesus em nossas vidas, né? Então eu fico pensando nessas dificuldades, nessas provações que agora você quer ver uma dificuldade que todo mundo está tendo? Quem teve que limpar a casa agora esses dias aí? Tá vendo? A vida é mais justa para alguns do que para os outros, né? Eu tive que ajudar. Quem teve que limpar as gavetas, aquelas gavetas que desde que você mudou, você ainda não mexeu? Quem teve que lavar o quintal? Percebe que a vida não é justa? Quem teve que arrumar o armário inteiro? Hoje. E quem está feliz com isso? Acho que só o Júnior tá. O Júnior está feliz com toda essa situação, né? Então, o que nós temos que buscar é isso, irmão. Então, essas dificuldades, essas provações, nos trazem reflexões, né? Então, agora, o texto base que eu queria discutir com os irmãos sobre isso, mostrando que nem todo mundo está feliz, veja o que Tiago, no capítulo 1, ensina para nós com relação às dificuldades, a essas provações que temos que passar no nosso dia a dia. E esse vai ser o texto que nós vamos refletir nesses minutos aí que o Luiz permitir para a gente. Tiago, a carta de Tiago, né? Já no versículo 2, tá? Eu quero ler do 2 ao 5. Eu quero trabalhar esses versículos com vocês, já que todos estamos sentindo essas dificuldades, essas provações, né? Que nos impõem esse isolamento, que nos impõem muitas coisas e mais. Acredito que virá problemas financeiros mais para frente, né? De um modo geral, vamos passar por uma crise financeira também. Espero que Deus tenha misericórdia de nós aqui no Brasil, né? E alivie, mas é o que me preocupa, o que vem a onda depois disso, né?
É claro que a saúde é importante, é primordial, não adianta ter economia boa e saúde ruim, mas uma coisa está puxando a outra, né? Então, olha lá. Olha o que eu vou ler o texto, depois eu vou comentar com os irmãos. E Tiago já começa o versículo 2. Olha como ele começa a discutir questões. Para quem que Tiago está escrevendo? Para judeus cristãos que perderam suas casas, que foram expulsos da sua terra, que estão espalhados pelo mundo. Então, pessoas também em dificuldade, né? Pessoas com muita dificuldade. Olha o que Tiago diz, né? Nos ensina aqui a palavra de Deus. Olha, no versículo 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. No versículo 5 ele diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Bom, irmãos, eu fiz uma enquetezinha aqui. Quem que está feliz com essas provações? A maioria diz que não. Mas olha só o que Tiago nos ensina. E a primeira lição que eu quero destacar, são 3 lições que eu quero tirar desse texto para nós hoje. Olha só. Irmãos, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. No começo eu até perguntei, né? Quem está feliz com essa história? Quem está feliz com a possibilidade de adquirir essa doença? Quem está feliz com a ideia de ver o seu filho arrebentar a casa inteira? Quem está feliz que você comprou comida para a semana inteira e o seu marido já comeu tudo em 2 dias? Quem está feliz com isso? Né? Você fez uma provisão para uma ou 2 semanas de comida e o seu marido já comeu tudo. O seu filho também está comendo mais que qualquer coisa. O que é isso? Olha lá, a Júlia falou mentira, gritou lá do quarto, mas é verdade. Né? Então, quem está feliz com isso, irmãos? Mas, eu estou vendo umas mensagens aqui de alguns irmãos que estão pegando pesado aqui, com os maridos aqui. Mulheres, quem está feliz com o seu marido o dia inteiro aí em casa? Fala a verdade. Só se for alguém terceirizado para alguma empresa aí, né? Aí pode ser. Do resto, quem que aguenta esse homem aí? Não dá, né? Então é difícil estar feliz, né? Mas Tiago nos ensina que nós devemos encarar essas dificuldades, essa saída da zona de conforto nossa, essas provações, com alegria. Quem consegue ficar alegre com a situação que a gente vê, né? É difícil. Então, nessa primeira lição que eu quero extrair aí, eu entendo que Tiago, ele sabe que nós não somos masoquistas, ele sabe que a gente não fala bate que eu gosto, né? Ele sabe disso, ele sabe. Então, ele não deve estar falando de uma circunstância momentânea. Penso que Tiago deve estar falando algo a longo prazo. É igual ações, né? Eu sei que os irmãos devem ter comprado muitas ações agora, aproveitado, né? Essa queda da bolsa para investir em ações, mas eu acho que é igual ações. Ações, elas não são para curto prazo, elas são para longo prazo. Então, eu penso que Tiago, ele fala nesse sentido, né? Então, ele fala que devemos encarar as provações com alegria. Apesar de que eu tenho certeza que para muita gente esses momentos não estão sendo nada alegres, né? Então, o Tiago não está esquecendo da dificuldade dos outros. Eu acho que a perspectiva de Tiago é uma perspectiva a longo prazo. O que significa isso? Eu fiquei pensando nesse texto esses dias. Então, eu fico pensando
no que já me aconteceu na minha vida, né? Do que eu fiz, do que eu era, do que eu já passei. Passei dificuldades já em vários sentidos, familiares, em vários sentidos, no sentido de relacionamento também dentro da família. Mas todas essas dificuldades, irmãos, a longo prazo me trouxe até aqui. Então eu penso que Tiago, ele quer trazer uma perspectiva de Deus, uma perspectiva de plano, uma perspectiva de longo prazo. Eu acho que Tiago está se referindo a isso, porque ninguém pode estar feliz em meio às dificuldades, em meio à doença, em meio a dificuldades financeiras, momentaneamente. Mas quando a gente olha para trás, né? Acho que um exemplo bem legal disso é quando uma mulher está grávida, né? E ela sabe a dor, né? Ela sabe as dificuldades que essa gravidez pode trazer para que esse filho venha ao mundo. Eu acho que é isso, né? A felicidade depois do filho estar junto, eu acho que supera tudo essas dificuldades e é nessa alegria de mãe, né? Depois do nascimento, depois do parto, eu acho que é isso que Tiago talvez tenha em mente quando coloca essa questão da alegria, né? Passarem por diversas provações, como o texto diz, né? De modo alegre, de modo feliz, né? Então, eu queria passar a primeira mensagem, a primeira lição. Primeira lição, então, que Tiago nos oferece aí, na sua palavra, né? Inspirada por Deus, motivada por Deus, é que devemos nos alegrar, né? Essas dificuldades, elas trabalham no nosso caráter, elas trabalham na nossa vida de modo importante, né? E como encarar isso, né? Como encarar isso? De modo alegre, né? Com grande alegria. E olha o que ele fala. Pois, no versículo 3, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, né? Ok. Interessante isso, eu tenho pensado nessa questão da alegria. Eu acho que a alegria, então, não é nas circunstâncias, mas sim pensando no plano maior, pensando na sua vida, no trabalho que Deus está fazendo. E é por isso que a gente deve se alegrar com isso. Não significa que a gente não pode atuar de modo a minimizar as consequências, de modo a sair dela, né, da melhor maneira possível, mas devemos trabalhar de modo encarar as coisas de modo alegre, né, de modo a encarar isso, né, como que Deus estivesse no controle de todas as coisas e a gente sabe que Ele está. Então é nessa perspectiva que eu acho, que eu entendo que aqui Tiago expõe essa questão da alegria, né? Que a gente considere isso, considere o passar por dificuldades motivo de alegria, né? Porque no versículo 3 ele fala, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Tá? E eu queria falar com os irmãos agora, eu não sei se os irmãos conhecem, o princípio 50-20. Quem conhece o princípio 50-20? Quem já ouviu o princípio 50-20? Não? Ok. Eu também não sabia, fiquei sabendo há pouco tempo. O princípio 50-20 está em Gênesis 50, capítulo 50, versículo 20. Dá uma olhadinha lá. Qual é o princípio 50-20? Dá uma olhadinha lá, irmão, vocês vão ver. O princípio 50-20. Olha as palavras de José, olha como ele vê as dificuldades que ele enfrentou na vida dele, olha a perspectiva, como é que ele enxerga essas dificuldades. A gente sabe um pouco da história de José, né? Ele sofreu na mão dos irmãos aí terrivelmente, sofreu também no Egito, mas olha o que ele entende, olha só das dificuldades que ele passou. O versículo 20 fala, vocês planejaram o mal contra mim, mas
Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Olha a perspectiva de José. Então, é nessa perspectiva que nós devemos encarar as dificuldades, as provações em nossa vida, sabendo que Deus está no controle, sabendo que Deus, ele iniciou essas provações um tempo, mas tem um tempo para acabar também. Nós confiamos nisso, né? Confiamos plenamente nisso. É isso que José tem em mente, né? Sabendo de toda a maldade que foi proporcionada a ele, ele sabe que Deus estava no controle e que Deus transformaria essas dificuldades em algo bom lá na frente, né? Muito bem, irmãos. Então, esse é o primeiro princípio que eu quero destacar. Primeira lição, que as dificuldades devemos que encarar de maneira diferente, né? As dificuldades, sabendo que Deus está no controle, tendo uma perspectiva do alto, uma perspectiva a longo prazo sobre isso. Segundo princípio está no versículo 4. Diz assim, olha, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então, olha só, nesse plano de Deus, de nos moldar, de espelhar a imagem de Cristo, Deus usando essas dificuldades, Tiago traz aqui uma ideia de que de perseverança, né? Então, como lidar com esses tempos difíceis que nós vivemos? Irmãos, temos que ser perseverantes. Essa, eu penso que eu acho que a primeira lição de Tiago é a mais difícil, mas essa também nos impõe muita responsabilidade, né? A primeira lição eu acho a mais difícil, que é encarar situações de modo alegre. E essa segunda é passar por essas dificuldades, atingindo, né, com perseverança, para que a gente se torne mais maduro depois disso e mais íntegros, né? É isso que Deus espera da gente. A palavra perseverante aí, alguns traduzem, né, como, se fosse traduzir ao pé da letra, seria alguém disposto a ficar de baixo até o fim. Então, essa ideia de ser perseverante, né, é a ideia de que você enfrentar toda a dificuldade, né, toda a sua provação, de modo a vencer ela, né? Podemos fazer várias coisas, podemos aliviar isso das maneiras que Deus nos concede, mas só não podemos uma coisa, irmãos, é pecar. Pecar, aí nós não podemos. Temos que sair dessas provações mais maduro e ainda mais íntegros, né? Sempre lembrando de Romanos, que a ideia de Deus com essas dificuldades é espelhar em nós a imagem de Jesus. Tá? Muito bem. E agora, irmãos, vamos para o terceiro e última lição que nós vamos tirar nesse texto. Eu convido os irmãos a dar uma olhadinha melhor no versículo 5. Versículo 5 diz assim. Estão me ouvindo aí, né? Sim? Estão me ouvindo bem? Sensação de pregar no deserto, né? Mas os irmãos estão me vendo, né? Então tá tudo certo aí, tá bom? Agora dei uma ampliada aqui para ver o rosto dos irmãos aí, para ver se tá tudo certo mesmo. Então tá. Vou continuar aqui, versículo 5 agora, hein? É que eu tô aqui, olhando aqui, eu tenho que destacar a maquiagem da Mônica e tenho que sair também. Então não tá fácil, tá? Vamos lá. Muito bem. Vamos lá. Versículo 5. Diz assim, ó. Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Irmãos, nas épocas difíceis é que a gente começa a examinar o quanto falta algo em nós, não é? Falta paciência, falta essa questão do controle da ira, falta controlar o desânimo, falta tanta coisa, irmãos. Eu acho que nessa época é que a gente tem uma noção real, quando Deus traz isso, é que a gente tem uma noção real do quanto a gente ainda falta, né? Quanto falta para a gente.
É impressionante. Nós, nessa época que a gente começa a refletir, eu estava refletindo nisso e percebi, né, o quanto eu, por exemplo, não lavo o quintal adequadamente, porque eu até quando eu lavei agora à tarde, os irmãos desculpem a sinceridade, né, mas eu nesse momento eu perguntei, né, e aí, tá bom? O que que você achou desse que eu lavei, né? Ela falou, fez assim, olha. Eu fiz de conta que não entendi muito bem e terminei o meu serviço, mas de forma, né, não tão motivada assim. Tá bom para você, né, Luiz? Então, é isso, irmãos. Então, quanto falta para a gente, né? Falta um monte de coisa. E o que que Tiago está dizendo que é a terceira lição para nós aqui? Olha, gente, como falta sabedoria, né? Como falta um monte de coisa na sua vida. Então, a terceira lição é: passe as provações com súplicas, com orações, irmãos. Peça a Deus. Eu entendo pelo texto que Deus, nesses momentos de provação, ele é mais sensível em nos atender, né? Mas que tipo de sabedoria, né? Tiago aqui está falando. Dificilmente é para saber por que que nós estamos passando com isso. Dificilmente nós vamos saber nesse momento por que que nós passamos por essa questão no mundo, aqui no Brasil, né? Talvez isso mais uma vez eu falo, eu acho que é a longo prazo. Mas sabedoria em que sentido, né? Muitas vezes a gente pede sabedoria, esse texto encoraja, mas aqui uma sabedoria, ela está no contexto de provação, né? De dificuldade. Então eu entendo que essa sabedoria que Tiago está se referindo nesse momento na sua mente, trata-se de uma sabedoria na forma como passar por essas provações, né? Sem ofender a Deus, passar por essas provações ainda glorificando a Ele, né? Porque Deus não é bom só quando Ele traz um buquê de flores para a gente, quando Ele traz fartura e derrama. Ele é bom em todas as circunstâncias, né? Então, eu penso que nesse terceiro ensino aqui dessa lição que Tiago traz irmãos, orem, supliquem a Deus nos momentos mais difíceis. Volte-se sua face para Ele, porque Ele fica mais sensível a nos atender, né? Se a gente pedir com sinceridade, no nome dEle, conforme a vontade dEle. Então, essa lição é muito interessante, né? Eu acho que devemos orar mais, né, irmãos? Vamos orar mais por nossa situação, pela situação do país, pelas pessoas. Eu acho que essa terceira lição fecha esse início, né, da carta aqui de Tiago com esse ensino importante que é a súplica a Deus, né? É quando nós estamos em dificuldade, é quando você mais precisa, é quando você deve se voltar a Ele, né? Virar seu rosto para o lado dele e pedir com muita sinceridade, com muito amor, né? Porque Deus está propício a nos atender. Então, eu acho que sabedoria, é claro que não há nada de errado em pedir sabedoria, mas aqui sabedoria está no contexto de dificuldade, está no contexto de provação. Então, eu acho muito interessante esse terceiro ensino aqui, que Tiago já começa a carta dele com tudo, né? Começa a carta dele já nos ensinando isso, tá? Então, irmãos, o que nós aprendemos aqui nesse texto a mensagem é que devemos enfrentar as provações com alegria, com perseverança e com pedidos e súplicas por sabedoria a Deus, porque Deus é a fonte da sabedoria, é a fonte inesgotável de sabedoria. É nele que nós devemos sempre estar ancorados, porque, irmãos, se nós estivermos ancorados em Deus, nós passaremos por muitas dificuldades, talvez com menos prejuízo a nós mesmos, né? Sem também ofender a Deus, sendo exemplo para muitas pessoas, né? Pessoas estão desesperadas aí, a minha irmã vive ligando aí que não sabe se o mundo vai acabar já ou daqui a pouco, e então é difícil quando não tem Deus, né? E a gente transmitir uma calma, transmitir paz, não sendo hipócrita,
achando que está tudo bem, e se não está bem, não é isso que nós estamos falando aqui. Estamos falando de algo que transmite uma confiança real no nosso Deus, porque Ele é maravilhoso e mais, Ele está no controle de todas as coisas que acontecem, né? Então, era essa mensagem que eu queria compartilhar com vocês. Acaba ficando quase inevitável de tantas dificuldades que a gente tem visto, não falar de como encarar isso, de como resistir, né, de como enfrentar essa situação que nós estamos vivendo. Para nós, assim, para muitos, acho que nenhum aqui passou por nada parecido com isso. É preocupante em vários sentidos, mas sabemos que Deus controla tudo, e se está acontecendo isso, porque é vontade dele, e nós sabemos também que se teve um dia para começar, haverá um dia para terminar também, né? E é isso que nós devemos confiar, irmãos. Essa mensagem, eu queria aproveitar e dizer que nós estamos com saudade dos irmãos, estamos com saudade mesmo, não é hipocrisia, não estou falando isso por causa, eu sinto mesmo essa vontade, essa falta de estar junto, né, de estar esse contato, e eu também, a gente valoriza agora isso, né, o poder estar junto lá na igreja. O Luiz resumiu bem a atitude do pastor quando voltar, mas deve ser a atitude da igreja toda, né, sair pulando e gritando e dando barrigada aí, alguns vão sobre tudo isso, mas espero que os irmãos estejam todos bem aí, estamos dispostos também a ajudá-los, se alguém precisar. Hashtag tamo junto. Valeu, Luiz. Obrigado, hein? Ô, Cláudio, eu que agradeço. Lógico que era melhor a gente estar todo mundo junto, né? Para poder se abraçar, para poder comer a palha italiana da Mônica, né? Mas nesse tempo aí de isolamento, nesse tempo de quarentena, pelo menos a gente pode ver o rostinho de cada um aí, né, ouvir a palavra, né, pra gente se fortalecer e pra gente não se distanciar muito, né? Então eu queria te agradecer.